Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Rafael Guimarães, sou professor de Física e esse é o meu canal Física Raiz. Galerinha, venho trazer para vocês várias videoaulas sobre os conteúdos relacionados ao Enem, a vestibulares, aos conteúdos do ensino médio e futuramente venho também trazer conteúdos relacionados às físicas experimentais gerais 1, 2, 3 e 4, eletromagnetismo, ou seja, conteúdos relacionados a cursos de ensino superior, matemática, física e engenharias. Beleza, galera? Então, se você assistir essa aula, se você gostar, galera, dá aquele like, dá aquele pai d'égua bacana nesse vídeo aí embaixo, beleza? Galera, compartilha comigo de vocês. Se você sabe aquele carinha que está precisando de uma videoaula, de uma aula bacana, de uma força na física, seja para estudar para o Enem, para concurso público, ou também para a sala de aula, para passar naquela prova, compartilha com ele, Facebook, Instagram, beleza? E não esquece de comentar aí embaixo do vídeo, galera, sempre comentem. Se vocês estiverem precisando de algum conteúdo, de alguma aula, é só comentar aí embaixo, vou dar uma olhadinha, vou ver quais são as necessidades e venho trazer para vocês as videoaulas sobre o assunto. Beleza, galera? Então um beijo para vocês e uma boa aula. Valeu! Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas sejam bem-vindos ao canal Física Raiz para mais uma aula de física, beleza? E hoje vai ser sobre ondulatória, ok? A gente vai começar a falar sobre ondulatória. Bem, não tem como a gente fazer um vídeo de ondulatória com todo o conteúdo. A gente vai fazer como os outros conteúdos, por partes, porque ondulatória estuda muitas coisas. Estuda os conceitos, estuda basicamente os tipos de ondas, os fenômenos ondulatórios. Então a gente vai fazendo por partes, beleza? Então a gente vai ver a aula inicial de hoje sobre ondulatória. Ok, o que ela estuda? O que essa área da física estuda? Ela estuda basicamente as ondas. São relacionados aos fenômenos ondulatórios, ok? Tudo que oscila, tudo que causa onda, a ondulatória vai estudar. Bem, primeiramente, o que é onda, galera? Onda, eu posso te dizer que é toda uma perturbação no meio, tá? Tudo aquilo que perturba, toda a energia, tudo aquilo que transporta energia em um meio é onda, tá? Então é toda uma perturbação no meio que se propaga transportando energia. E onda não transporta matéria, tá, galera? Ondas não transportam matéria, apenas energia, tá? Eu tenho duas imagens aqui para você. Aqui eu tenho uma onda causada por uma pedra jogada no lago. Você vê que ela gera ondas, né? Pequenas ondas na superfície do lago. E aqui uma onda oscilante, beleza? Chama de onda periódica aqui, ó. A gente vai estudar sobre ela, ok? Uma onda transversal. Galera, as ondas elas são classificadas de algumas formas. A primeira que você deve entender são as classificações de ondas, primeiramente quanto à sua natureza, tá? As ondas são divididas em mecânicas, beleza? São ondas mecânicas. Galera, o que são ondas mecânicas? As ondas mecânicas são aquelas ondas que se propagam somente em meio material, beleza? Elas não se propagam no vácuo, tá, galera? Não se propagam no vácuo porque elas necessitam do meio material para se propagar. Como por exemplo, a onda sonora, gente. A onda sonora, ela necessita do meio material para se propagar. Sabe aquele filme que você está cansado de ver? Galera que gosta de ver, né, ficção científica, Star Wars, Jornada nas Estrelas, Star Trek, né? Você vê muitas das vezes algumas guerras espaciais. Você vê nos efeitos especiais do filme que as ondas sonoras são distribuídas pelo espaço, as explosões, as zoadas dos canhões lá das aeronaves, né? Então, gente, aquilo cientificamente é incorreto, porque é impossível de acontecer, porque as ondas sonoras só se propagam no meio material, não no vácuo, ok? Ela precisa do meio material para se propagar. E basicamente, quando a gente fala, o meio material que ela se propaga, gente, é o ar, ok? Também exemplo, onda em uma corda, lógico, para que uma onda ela seja transportada por uma corda, quando você gera um pulso de onda nela, ela precisa do meio material que é a corda. A onda em um líquido,
Com certeza. Já diz logo, gente, onda em um líquido. Líquido é o meio material, tá bom? A gente viu no slide anterior aí, né? A foto de uma onda, de pequenas ondas na superfície de um lago. Beleza? Também temos as ondas eletromagnéticas. Gente, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Elas podem se propagar no vácuo. Posso até dizer que elas se propagam no vácuo melhor, tá? Perfeitamente. Tipo assim, elas preferem o vácuo para se propagar. Professor, pergunta: elas também se propagam em alguns meios materiais? Com certeza. Cuidado com isso, tá, gente? Se vir uma questão pedindo para você analisar e afirmar que as ondas eletromagnéticas propagam-se apenas no vácuo, tá errado, tá? Porque elas se propagam também em meios materiais, mas ela prefere o vácuo, ok? Exemplos como, vamos colocar a mais clássico de todas, que é a luz, galera. A luz é uma onda eletromagnética, tá? Ela se propaga no vácuo, mas também em meio material. E ela se propaga com uma velocidade de aproximadamente, vou colocar aqui, tá? Aproximadamente, que é um valor que a gente adota para trabalhar na física do ensino médio, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá, galera? É como se eu tivesse basicamente assim, ó, esse número aqui para vocês, ó. É basicamente como se eu tivesse 300 milhões de metros a cada segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Beleza, galera? Outros exemplos. Temos as ondas de rádio. Elas são ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo. De maneira melhor, galera, elas se propagam no vácuo com certeza. Por isso que você tem satélites que distribuem sinais Por isso que você tem satélites que distribuem os sinais de ondas de rádio para se comunicar de uma nave espacial em cima, de um satélite ou de uma estação espacial em cima para a Terra. Elas usam ondas de rádio, ok? Micro-ondas também é aquele aparelho que você tem de casa, que é o forno de micro-ondas. Ele usa esse tipo de ondas, beleza? Gente, não posso deixar de falar. Você vê a imagem aqui, você se pergunta, professor, por que o senhor colocou essa imagem? Essa imagem aqui, galera, é de uma onda eletromagnética. Olha o nome que já diz, eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se propaga em duas dimensões. Se propaga tanto na vertical quanto na horizontal, tá, gente? Se propaga oscilando em um campo elétrico. Vou colocar aqui variação de campo elétrico. E também se propaga na horizontal, que é oscilando um campo magnético. Por isso que é eletromagnético. Beleza, galera? Então, gente, quando se fala de luz, a gente está falando de um grande espectro eletromagnético. Gente, esse espectro da luz é dividido em várias partes, principalmente no que se trata a frequência. Galera, você conhece a frequência? Eu vou falar um pouco adiante, que é conhecida pela unidade de Hertz, tá? Cada onda eletromagnética possui um intervalo de frequência. Você está acostumado a ver, geralmente, esses comerciais de rádio a falarem sobre sintoniza na nossa rádio 105.7 MHz. Esse MHz é justamente quem, galera? É a frequência, tá? Então eu tenho desde ondas baixas, ondas eletromagnéticas que possuem baixa frequência, tá bom? Aqui. E ondas eletromagnéticas que possuem altas frequências, que é a maior, que é raios gamas, né? Tem os raios cósmicos e assim vai. Tá bom, gente? Então aqui é a frequência baixa nesse lado aqui. E aqui frequência mais alta, tá? Então eu tenho basicamente um sentido da esquerda para a direita. Um sentido da esquerda para a direita, onde a minha frequência ela vai aumentando, tá, gente? Tem ondas baixas, que são as ondas ali de alguns aparelhos elétricos, ondas de rádio, televisão. Wi-Fi também, tá, gente? Está envolvido aqui. Wi-Fi também, wireless, beleza? Forno micro-ondas. O infravermelho, tá? Lembrando que o infravermelho, galera, a gente tinha essa tecnologia no celular. A gente precisava encostar o celular um no outro para passar informações, né? Dados. Temos o espectro da luz visível. Gente, olha só. Quando a gente fala de luz, a gente sempre associa a luz ao que? O intervalo de luz visível. Tudo que a gente enxerga
de cores refletidas nos materiais aqui na Terra é luz visível, galera. É o comprimento de onda ou frequência de luz visível, tá bom? Essas cores que vocês estão vendo aqui, ó, que são os intervalos de frequência, desde vermelho até o violeta, é as cores do arco-íris, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá bom? Você pode lembrar aqui, ó, sempre dou um macete para meus alunos chamado de vou escrever aqui, VAVAV, que é quem? São basicamente vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, beleza? Lembrando que das cores que possuem menor frequência é o vermelho e a que possui maior frequência é o violeta, das cores de luz visível, tá? Não é à toa que a gente chama de infravermelho a frequência menor que a cor vermelha e ultravioleta a frequência maior que a luz visível violeta. E a ultravioleta, galera, a gente sabe que é quem? Que são os raios que vêm da luz solar, ok? Logo após o raio-x e o raios gama. Mas nesse intervalo, gente, eu tenho vários raios, como raios cósmicos, são raios espaciais que vêm do espaço, né? Entre outros, beleza? Mas aqui você vê que você precisa interpretar essa imagem aqui como sendo de menor frequência para maior frequência. Tá aqui, gente, são oscilações. Aquelas que têm maiores oscilações são aquelas ondas com maiores frequências. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Então, galera, quanto à dimensão de propagação, existem vários tipos de dimensões que as ondas se propagam. Olha só, temos as ondas unidimensionais, são aquelas que se propagam em uma única direção, tá? É como uma onda em uma corda aqui, galera. Ela se propaga apenas no comprimento da corda. Aqui, comprimento X dessa corda, certo? As ondas bidimensionais propagam-se no plano. Como assim? Exatamente. Eu tenho basicamente aqui, ó, desenhar para você aqui rapidinho. Basicamente aqui o eixo Y. O eixo Y. Nem melhorou muito, né? E o eixo X. Galera, isso aqui tudo é um plano. Então, as ondas bidimensionais se propagam em duas dimensões, vertical e horizontal. O exemplo que você tem é de uma onda em um lago, tá? Se propagando na superfície. Porque quando se fala de plano, gente, eu estou falando de superfície, tá bom? E as tridimensionais são aquelas ondas que se propagam no espaço, comprimento, largura, profundidade, tá? Nas três dimensões, como por exemplo a luz, ok? Tá aqui, gente, olha, aqui é exemplo de um corpo, vocês verem vários pontos luminosos aqui, né? Se a luz fosse unidimensional, ela se propagava apenas em um único ponto, dessa esfera aqui, desse corpo, tá bom? Mas como ela é tridimensional, pode ver que ela se propaga em várias partes aqui, tá bom? Gente, se você ligar, por exemplo, uma lanterna dentro de um quarto todo escuro, você vai enxergar de longe. Você não enxerga só a luz da lanterna se você estiver embaixo da luz ou na frente da luz. Você enxerga a luz mesmo fora dela, tá? Isso é um exemplo. O som também, né, galera? O som, ele se propaga no espaço, tá? Se propaga no espaço. Se você estiver numa sala, se você falar, todo mundo escuta, beleza? Temos aqui também, galera, a classificação quanto à direção de vibração. Lógico, quando uma onda oscila, ela vibra, e além de vibrar, ela se propaga, ok? Por isso que a gente falou sobre energia, propagação de energia, tá, galera? Vamos lá. Quanto à direção de vibração, temos as ondas transversais, primeiramente. Gente, quais são essas ondas transversais? São aquelas ondas cujas direções de vibração formam um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Elas são perpendiculares entre si. Como assim, professor? Olha aqui essa onda. Vamos dizer que é uma partícula que fica oscilando, tá? Ela fica causando uma onda aqui no meio. Olha só, a vibração dela é para cima e para baixo, tá? Vocês estão vendo aí, para cima e para baixo. Vou colocar assim, ó. Vou desenhar melhor para vocês. Coloca aqui, para cima, a oscilação dessa partícula, e para baixo. À medida com que essa partícula fica oscilando aqui, ela fica gerando ondas, ó, para cima e para baixo. A direção de vibração dela, qual é, galera? É vertical.
Aqui, ó. Uma direção vertical, ok? Só que para onde ela está se propagando? Para onde essa onda está se propagando aqui, ó? Para a direita. Então, gente, o que eu tenho? Uma direção de vibração na vertical e uma direção de propagação na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Fazendo isso aqui, galera, olha. Vibrando, oscilando na vertical, mas ao mesmo tempo eu estou propagando na horizontal aqui. Certo? Então isso é uma onda transversal. Beleza? Vamos lá. Ondas longitudinais, galera. Ondas longitudinais. A vibração, a direção de vibração, no caso, é a mesma que a direção de propagação. É igual? Como assim? Exatamente. Olha só aqui na figura que eu coloquei. Isso aqui é uma mola, galera. A gente brincava muito disso quando era criança, né? As meninas com aquelas molas de brinquedos, toda colorida. Olha só a situação aqui. Direção de vibração. Quando eu mexo nessa mola, aqui, ó, o que acontece? Ela fica vibrando nessa direção aqui da horizontal, gente. Tá aqui a setinha que eu botei para vocês aqui, tá? A direção de vibração dela é na horizontal. Ela fica fazendo isso aqui, ó. Esse movimento que eu estou fazendo aqui com o pincelzinho aí. Tá vendo? Na horizontal. Ela fica vibrando nessa direção aqui, tá? E quando ela fica vibrando, ela também se propaga como? Na mesma direção de vibração. Tá aqui, direção de propagação na horizontal e a de vibração também na horizontal. Então isso, galera, é uma onda longitudinal. É quando a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Exemplo que eu tenho, galera, um exemplo que eu tenho é o som. Quando eu gero o som, esse som ele vibra na mesma direção que ele se propaga. Ele não fica oscilando de forma transversal, tá, galera? O som não faz isso. Ele oscila dessa forma. Ele vibra na horizontal e consegue se propagar também na horizontal, usando as partículas do ar. A gente vai falar um pouco mais sobre a onda sonora lá em acústica, que também é uma área da ondulatória. Tá bom, gente? Aqui, ó. Isso é uma onda longitudinal. É o som. É o exemplo, o som. Beleza? Então vamos continuar, né, galera? Então vamos continuar, né, galera? Olha só. Temos também as ondas mistas, que são aquelas ondas que são transversais e ao mesmo tempo são o que, galera? Longitudinais. Isso aqui, gente, é uma onda como se fosse de uma maré, tá? Além dela se propagar num plano, ela também se propaga dentro da maré. Olha só. Aqui, gente, eu tenho uma onda transversal, ó, viajando para cima e para baixo. Tá vendo? Nessa direção de vibração. E ela faz o que? Viaja na horizontal. Isso aqui é o que uma onda transversal faz. Só que as partículas, elas ficam vibrando aqui e batendo uma na outra aqui, gente, ó. Ficam batendo uma na outra. Elas também se propagam e vibram na mesma direção. São as ondas mistas. Beleza? Galera, qual é a diferença? Nem coloquei aqui um pontinho. Qual é a diferença de pulso de onda ou ondas simples para trem de ondas? Bom, galera, vamos dar um exemplo bem simples. Não é difícil de saber a diferença, é muito fácil. Imagina que você tem uma corda, certo? Nessa corda ela tá assim, galera, bem retinha aqui, tá? Essa corda tá de boa. Aqui a corda, ok? Vou fazer o seguinte, vou colocar uma espessura bem maior aqui pra gente fazer. Olha só, tá aqui a corda. Ela tá paradinha aqui, tá em repouso, certo? Agora imagina que eu cause um pulso nela. Eu faço uma única oscilação aqui, ó. Uma única oscilação aqui. Isso aqui é um pulso. É uma única onda que se propaga nessa corda aí com uma certa velocidade. Tá bom, galera? É um pulso. É um único pulso. Um trem de ondas, galera, é quando eu pego essa mesma corda que está em repouso aqui e gero vários pulsos nela. Por exemplo, eu fico oscilando constantemente. Aqui, aqui. Olha aí. Tá vendo? Galera, eu não tenho só um pulso, eu tenho um trem de ondas, ou seja, várias oscilações. Ok, galera?
É basicamente isso aí, tá bom? O conteúdo é muito fácil, beleza? Então vamos continuar. Olha só, vamos falar sobre ondas periódicas, ok, galera? O que são ondas periódicas? Bem, as ondas periódicas, como a gente já fala, são ondas, lógico, que oscilam, tá? Elas ficam oscilando por um certo período. A palavra-chave aqui, gente, é período, tá? É o período que eu chamo de período T. Gente, o período ele está relacionado ao tempo. Está relacionado ao tempo. E o tempo você sabe que é dado em segundos, minutos, horas e etc. Certo? Então, ondas periódicas são aquelas ondas que oscilam em um certo período. Certo? Tá aí. Essas são as ondas periódicas. Só que olha só, galera, as ondas periódicas elas estão associadas com duas grandezas que a gente precisa estudar. Quem são? Primeiro, é a grandeza que eu chamo de essa letra grega aqui, que é o comprimento de onda. Tá bom? Vou escrever aqui para você. Comprimento de onda. E a frequência. Beleza? Olha só. Primeiro, o que é comprimento de onda? Bem, gente, comprimento de onda é basicamente o tamanho da minha onda. Por isso que eu chamo de comprimento. Ok? O comprimento de onda, ela nos dá uma certa distância. Você vê aqui essas ondas oscilando. Então, eu tenho duas partes dessa onda. Eu chamo o ponto maior de crista e chamo o ponto menor de vale. Certo? Essas são as oscilações da onda que eu tenho, ok? Então olha só, gente, o comprimento de onda é basicamente a distância que eu tenho entre duas cristas ou dois vales, tá, galera? Bem aqui, ó. Isso aqui também é um comprimento de onda. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, tá? E também, gente, o comprimento de onda eu posso dizer que ele é a distância entre dois nós. Como assim? É a distância onde as ondas se repetem. Porque quando eu falo de ondas periódicas, eu estou falando para você que são ondas que oscilam, ficam repetindo o mesmo movimento. Por exemplo, olha só, a onda começa bem aqui nesse ponto inicial aqui. Onde que ela vai se repetir? Ó, você vai acompanhando a oscilação, bacana dela. Ela vai se repetir e fazer o mesmo movimento bem aqui, galera, olha. Ela começa a repetir o mesmo movimento aqui e faz de novo o mesmo movimento e vem e se repete bem aqui, ó. Tá vendo? Então eu chamo isso de nó. Olha só, essa distância aqui também, além das cristas e dos vales, é o meu comprimento de onda. Então o que eu posso dizer? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas, dois vales ou dois nós, tá? E o comprimento de onda, galera, como é comprimento, no Sistema Internacional de Medidas eu uso o metro, tá bom? No SI. Professor, já como eu estou falando de comprimento, eu posso usar também quilômetros e centímetros? Posso usar também, professor? Pode, com certeza, quilômetros e centímetros. Milímetros também. Mas a unidade no Sistema Internacional de Medidas é o metro. Ok? Gente, e frequência? Gente, frequência... Quando eu falo de frequência, eu estou falando de número de oscilações ou número de repetições, tá? Número de repetições. Galera, você olhando essas duas ondas aqui, essa onda aqui 1 e a 2. Qual das duas vocês acham que tem maior número de repetições? 1 ou 2? Com certeza 2. Aqui eu basicamente tenho 3 oscilações, aqui eu tenho 4, não é isso? Então a frequência ela tem a ver com isso, com o número de repetições, tá? É o número de oscilações. Aquelas que oscilam mais têm maior frequência. Então, gente, eu posso dizer que a frequência pode ser calculada por quem? Pelo número de repetições, tá? Dividido pela variação do tempo. Isso aqui é a frequência. Geralmente eu uso a frequência, para me identificar quem? Rotações por minuto, RPM, batimentos por minuto, quando você vai
saber lá o seu batimento, né, do seu coração, BPM. Isso aqui são intervalos de frequência, tá? Mas olha só que eu vou te falar uma coisa. Olha o que eu vou te falar. A frequência também pode ser medida por um ciclo no intervalo de tempo, que eu chamo de período. Então, gente, agora que você sabe o que é período. Período é tempo, sim. Só que é um tempo onde se repete um movimento, onde eu levo para me deslocar um ciclo. Tá aqui, gente. Por exemplo, olha só. Quando eu saio desse nó aqui, bem aqui no exemplo 1, bem aqui na figura 1, né? Eu saio desse ponto A e chego até o ponto B. O tempo que eu levo para fazer essa oscilação aqui, eu chamo de período. Chamo de período, tá? Então a frequência também pode ser calculada por quem? Frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre T. Tá, galera? Tá aqui a tua formulazinha da frequência. Se o tempo tiver em segundos, se o período, perdão, tiver em segundos, que é o que eu uso no Sistema Internacional de Medidas, os segundos, a minha frequência vai estar em Hertz, que é o Hz, tá bom? Conhecida como Hertz. Beleza? Era um físico chamado Friedrich Hertz. Olha só, é uma homenagem a ele, né? Então vamos continuar aí. Galera, vocês dão uma pausa no vídeo, copiem, acompanhem isso aí, beleza? Se vocês dão uma pausa, vocês vão ver as explicações devagar, copiando os conteúdos. E se você não entendeu alguma coisa, você vai lá nos comentários e comenta. Não esquece de comentar. Olha só, gente, velocidade de propagação da onda. Beleza. Galera, olha só, toda onda, como eu te falei, tem frequência e comprimento de onda, certo? Então, olha só. A velocidade que você conhece de um corpo, velocidade média, é calculada por ΔS sobre ΔT, ou seja, deslocamento pelo intervalo de tempo, ok? Só que quando se trata de ondulatória, gente, a minha velocidade ela não vai ser associada ao deslocamento. Então, o deslocamento é basicamente o tamanho que essa onda oscila, tá? É o tamanho, é o comprimento de onda, beleza? Então, olha só, ΔS está relacionado à distância ao deslocamento. Então, qual é a grandeza que eu tenho associada a comprimento, à distância? É o comprimento de onda. Então, no lugar do ΔS, eu coloco quem? O lambda, beleza? E tempo, gente, tempo. Quando se fala de tempo para ondas, eu estou falando que é o tempo necessário para a onda fazer uma oscilação. Então, esse tempo eu chamo de período. A minha velocidade pode ser calculada pelo comprimento de onda dividida pelo período. Comprimento de onda em metros e o período em segundo. Unidade metros por segundo, ok? Mas olha só, gente, também eu posso calcular da seguinte forma. Você sabe que frequência é o inverso do período, tá bom? Então olha só, já que frequência é o inverso do período, e eu tenho aqui basicamente escrito isso aqui da seguinte forma, olha. É a mesma coisa, ó. Não é ou não é? 1 sobre T, você multiplica lambda vezes 1, você vai ter lambda. Então, gente, quem é 1 vezes T? Quem é? É a frequência. Então, você pode muito bem pegar a frequência e substituir aqui nesse lugarzinho. Então, você tem a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a minha frequência. Essa equação que eu chamo de V lambda F é conhecida como equação, vou abreviar aqui, equação fundamental da onda, da velocidade da onda, tá? Onde a minha velocidade tem a ver com o comprimento e a frequência, beleza? Outra coisa que eu não posso deixar de falar, qual é a minha relação que eu tenho entre frequência e comprimento de onda? Essa relação aqui. Bem, a gente vai voltar no vídeo passado para a gente poder entender. Então, eu vou desenhar aqui mesmo, olha só. Vou usar esse quadro mesmo aqui. Vamos lá, eu tenho essa onda oscilando bem aqui e eu vou desenhar outra para você, olha só. Outra onda para você. Tá aqui, ela está oscilando, bacana. Do mesmo tamanho que a outra.
Vamos lá, gente. Qual das duas ondas tem maior frequência? Lógico que é quem? A 2 aqui, ó, que eu desenhei para você. Quer desenhar mais bonitinho? Tá muito feio esse 2. Olha só. Quem é? A 2. Ela tem maior frequência, porque tem maior número de oscilações, tá? Por um intervalo de tempo, por um certo período. Então, olha só, gente. O que acontece? Vocês percebem que quanto maior a frequência, é menor a distância entre dois nós. Tá aqui, ó. É menor a distância entre dois nós, tá? É menor também a distância entre duas cristas e é menor também a distância entre dois vales. E essa distância eu chamo de comprimento de onda. A relação que eu tenho entre comprimento de onda e frequência, gente, são de inversamente proporcionais. Quanto maior a minha frequência, menor é o meu comprimento de onda, tá? É bem menor meu comprimento de onda. Olha só como eu posso estar associando a isso aí. Deixa eu mostrar aqui. Vamos voltar lá para o quadro de espectro a luz espectro, né? Da luz representada em espectros. Olha só, galera, olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui começa nesse ponto com ondas baixas, né? Onde eu tenho um comprimento de onda e uma frequência. Olha só. Aqui, galera, o comprimento de onda de oscilação é muito maior do que eu tenho aqui na ponta. Olha aqui o tamanho do comprimento do pulso. Tá vendo? Então, olha só. Por isso que eu tenho bem aqui a setinha vindo para a esquerda do comprimento de onda. Você tá vendo aqui? E bem aqui, galera, ó, da frequência indo para a direita. Ou seja, são inversas. Quando eu aumento o meu comprimento de onda, a minha frequência faz o que, galera? Diminui. E acontece a mesma coisa o inverso. Se minha frequência aumenta, meu comprimento de onda diminui. Beleza, galera? Então é só, aula muito fácil, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar na próxima aula sobre ondulatória o exercício sobre o que a gente aprendeu. Sobre classificações de ondas, sobre equação fundamental da onda, sobre período, sobre oscilações. Beleza? Então, gente, obrigado por assistir. Não esquece de dar aquele likezinho bacana, aquele pai d'égua nessa aula. Compartilhe com a galera que você conhece, beleza? E comenta embaixo aí, tá, gente? Valeu, um beijo e um grande abraço para vocês. Falou!